Fala malta, cá estamos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje estou aqui com o garotão do costume, Sr. Filipe Ed Carlos, Oh. inglês. E hoje temos aqui um tema polémico. O que é que nos traz aqui hoje, Filipe? Olha, acho que encontramos aqui um vídeo para também para fazer mais um react de um canal brasileiro que eu estava a ver que tem 1.860.000 subscritores Este vídeo e o tem quantas visualizações? 182 mil visualizações, portanto houve muito brasileiro que achou curioso esta maldição do Benfica, e o vídeo chama-se Conheça a Maldição do Benfica e Entenda Toda a História. E modéstia à parte, nós temos algum conhecimento sobre a história do Benfica, portanto será interessante ver se ele acertou, se ele soube explicar o que é esta suposta maldição, e depois também falarmos um pouco sobre o que é isso do Bela Gutmann. Então vá, bora lá. Bora. Desta vez não há 3.1, nós passamos a parte inicial da promoção e do segue e que não segue, compra aqui e compra ali, portanto vamos dar andamento à coisa e vamos ver o que é que aqui este chefe que está com uma camisola bem bonita, por acaso bem bonita, gosto deste, se não me engano é da Alemanha, é muito bonita esta camisola. Ok. Estás pronto? Curioso, não é? Um brasileiro com uma camisola da Alemanha, É, com o símbolo de campeão do mundo. exatamente. É como nós recordamos o Vietnã, eles também se calhar já se riem com o Isso é uma 7-1. coisa de piada, exatamente. Então vá, bora lá, vamos lá ver o que é que este gajo tem para dizer. Então bora lá, o negócio é o seguinte, vamos falar hoje sobre a maldição do Benfica. Você que é de Portugal, você que não é uma história bem interessante. O que aconteceu? O Benfica, ele é bicampeão da Champions League, da antiga Copa dos Campeões Europeus, né? O Benfica foi bicampeão seguido em 61 e em 62, né? 60, 61 agora tudo e bem. 61, 62. E aí, o treinador do Benfica era um húngaro chamado Bela Gutmann. E esse cara, ele era um estrategista, ele treinou até o São Paulo antes de treinar o Benfica, ele era muito famoso, ele adorava o futebol do Eusébio, tanto que ele que foi o cara que persuadiu a trazer o Eusébio, a direção do Benfica, tal, ficou todo mundo interessado, principalmente pelo Bela Gutmann, porque ele tinha recebido uma indicação do Bauer, que era um jogador brasileiro, que ele treinou no São Paulo, falando do Eusébio, o Bela Gutmann pegou o Eusébio, porque o Bauer tinha oferecido o Eusébio até pro São Paulo recusou e o Bela Gutmann trouxe ele pro Benfica, deu um jeito de trazer. E aí o que aconteceu? Quando o Benfica foi bicampeão, dizem as histórias, as lendas, o Benfica foi bicampeão da Liga dos Campeões, o Bela Gutmann foi até a diretoria do Benfica, né, pra falar assim, ó, pô, já consegui 2 títulos e tal, o que vocês acham de me dar um aumento de salário e uma bonificação pelos prêmios, né? Só que a diretoria do Benfica recusou dar um aumento pro Bela Gutmann e ele ficou full pistola. E aí saiu do clube com a seguinte frase: sem mim, nem em 100 anos o Benfica vai conquistar outra taça europeia. E foi. Falso. Hum. Error. Não, quer dizer, repara, se ele está a explicar a lenda é mais ou menos isto, ele não está a falar muito a verdade. Agora, a realidade é que não é bem assim, não é nada, não foi. Quer dizer, há aqui uma base de verdade, que é verdade, que é factual que o Bela Gutmann saiu, é factual que houve aqui uma discussão com os dirigentes do Benfica sobre prémios. Eu acho que isso tudo terá acontecido. Agora, para já, teoricamente, a frase que ele terá dito não é que o Benfica nos próximos 100 anos não ganha uma taça europeia. É que nos próximos 100 anos o Benfica não voltará a ser campeão europeu, nem outro clube português voltará a ser bicampeão europeu. Isto porque supostamente ele deu esta entrevista a um jornal austríaco, se a tradução foi bem feita, porque entrevistas que o Bela Gutmann fez em Portugal, nunca o Bela Gutmann falou qualquer coisa para cima disto. Mas teoricamente ele terá feito uma entrevista a um jornal austríaco e terá dito essa frase. Este rancor todo que se fala que Bela Gutmann ganhou pelo Benfica cai pela terra se pensarmos que passado cinco, aliás 3 temporadas, Bela Gutmann estava de regresso a treinar o Benfica. E há várias declarações dele ao longo da sua vida a dizer que não só que queria que o Benfica tivesse sucesso, como Precisamente. ele chegou a dizer que achava que o Benfica ia voltar a ser E campeão. na véspera de uma. Era isso que eu estava aqui a pesquisar e devia ter feito essa pesquisa antes de começarmos a gravar. Isto é assim. Que, portanto, eu vou falar meio de cabeça. Mas antes de mais uma final europeia do Benfica, que o Benfica, depois da saída de Bela Gutmann, foi a várias. Não tivemos sucesso, é verdade. Há uma carta que o Bela Gutmann escreve ao nosso capitão de equipa, José Águas, a desejar sucesso. Portanto, este mito que o Bela Gutmann saiu
saiu a deixar uma maldição ao Benfica, é isso mesmo, é um mito, é uma parvoíce, é uma estupidez, é algo que os nossos adversários que hoje em dia aproveitam para lançar, para puxar desse tema sempre que o Benfica está próximo ou está numa final, para nos colocar pressão adicional. Isto, pura e simplesmente, é tudo aldrabice. É aldrabice, a história está mal contada, e mesmo que estivesse bem contada, lá porque alguém nos anos 60 diz uma frase por rancor ou o que quer que seja, isso não significa absolutamente nada. Mas vamos continuar a ouvir, se calhar. Há pessoas que acreditam no sobrenatural ou não, só a própria expressão maldição é uma coisa de tontos, mas pronto, enfim. Embora. O Bela Gutmann chegou a voltar pro Benfica depois de 65, ficou uma temporada, depois foi embora de novo, mas depois dessa praga, o Benfica até hoje não conseguiu conquistar nenhuma taça europeia, nem na Liga dos Campeões e nem na Liga Europa, antiga taça da UEFA. E eu vou listar os jogos que o Benfica perdeu em final de Copas Europeias, tá? Então vá, começa aí a listar. Como eu falei, teve os 2 títulos, em 60 e 61 o Benfica derrotou o Barcelona por 3-2 e foi campeão pela primeira vez, e em 61 62 o Benfica derrotou o Real Madrid por 5-3 e foi campeão pela segunda vez. E acabou por aí. Na temporada seguinte, já em busca do tri, em 62 63 o Benfica chegou até a final de novo, dessa vez para enfrentar o Milan, e foi derrotado na final por 2-1. Coincidência, né? Essas coisas acontecem. Primeira coisa, será que este capitão viu sequer um resumo da final? É que se ele tivesse visto um resumo da final, saberia que aqui não houve maldição nenhuma. Basicamente rebentaram com o Coluna, e o Benfica, que era claramente favorito, e ainda, no final ainda fez o favor de lhes oferecer um gol em contra-ataque. Portanto, o Benfica não só era a melhor equipa, como era favorito, só que jogámos muito condicionados, porque o Coluna, o futebol daquela altura era completamente diferente, não nos podemos esquecer. Não existiam substituições. Mandaram uma pantofada no Coluna, o Coluna ficou condicionado o jogo todo, o Benfica praticamente estava já com 10 jogadores, e foi isso que aconteceu. Sim, mas podem dizer que a maldição foi essa, foi magoar o Coluna, mas enfim. Mas se vamos por aí, todos os clubes estavam amaldiçoados, que isto não é? Mas pronto. Não, mas é o que eu digo, ele está a contar a lenda, e a lenda até agora não está a ser mal contada. A Então realidade é outra, mas a lenda está a ser bem contada. Não, mas quem fala em maldição parece que o Benfica vai a finais e manda 3 bolas aos postos e as bolas não querem entrar. Não é bem assim? Acontece, faz parte do jogo. Aí passou-se uma temporada, na outra, 64-65, o Benfica chegou na final de novo. Dessa vez para enfrentar a Inter de Milão, onde acabou perdendo mais uma vez, dessa vez por 1-0. E ainda tinha o Zeb, tá? O Zeb jogou muito tempo no Benfica. Em 67-68, outra vez na Liga dos Campeões, o Benfica chegou na final de novo, dessa vez para enfrentar o Manchester United do Bobby Charlton e do George Best, né? Se quiser assistir a história do George Best, clica aqui que ficou sensacional. E eu fico chateado numa coisa. Vivem me pedindo para fazer história de jogadores históricos, George Best, Pelé, Maradona e etc. E nessas histórias são os que tem menos views. Então fica complicado. A do Cruyff tem pouco view, a do Maradona tem pouco view. E eu tô dizendo, não por causa do canal, tô dizendo em relação aos jogadores atuais. A história do Paquetá tem quase 500 mil views. A do Maradona tem 50. A do Cruyff não tem 100 mil views. Então a do George Best também, 50 e poucos mil views. Então se você quer que eu faça mais história de jogadores históricos, eu preciso que você assista 50 mil views é muito senão pouco. Vou ter que focar em jogadores que estão na atualidade. Beleza? É o que eu peço assim, porque eu prefiro mesmo fazer de jogadores históricos. E aí você que tá do outro lado, você vai me ajudar muito se você pesquisar a história desses caras e assistir aqui no canal. Vai ajudar demais, beleza? E aí nesse jogo Benfica e Manchester United, o jogo acabou empatado em 1-1 e foi para a prorrogação, só que aí o Manchester United trucidou o Benfica, fez mais 3 gols e conquistou o título ganhando por 4-1. Aí demorou vários anos pro Benfica chegar na final de Liga Europeia de novo. Dessa vez foi para lá. Peraí. Para tu, ok. Não, dizer-te que não deixa de ser curioso referir que nessa final com o Manchester o Eusébio tem uma oportunidade no minuto 90 que... conseguiu acertar diretamente no guarda-redes. E na final de 65 o Benfica tem o guarda-redes, o Costa Pereira lesiona-se, mais uma vez não havia substitutos, o Germano tem que ir para a baliza, e o que eu quero dizer é isto, mesmo para os nossos amigos brasileiros que se calhar tiverem a ver isto, mais do que se calhar estamos a falar de maldições, nós mais do que ninguém, os benfiquistas, custa e dói termos estado tantas vezes perto da glória europeia e não termos conseguido. Há que destacar isso, que incrível é um clube português, um clube de um país com 10 milhões, ter tantas finais europeias. Quão grande é um clube que consegue chegar a 10 finais europeias, sendo um país periférico
com um bocadinho como em mais de Portugal. sorte. E aí reconheço, hoje podia ter facilmente ter 4 ou 5 Yeah. taças de campeões europeus em vez de apenas 2. Neste jogo Isso com é o que é Milan, incrível. se nós pensarmos até as circunstâncias dos jogos, o jogo com o Milan, coluna condicionado, éramos superiores ao Milan, que apesar de tudo era uma grande equipa. O jogo com o Inter, um frangalhão, o Costa Pereira, que raramente acontecia, mas o jogo é em Milão, Yeah. jogo no Sim. estádio do adversário. O Manchester United é em Wembley, Inglaterra. contra mais uma vez uma grande equipa, e mesmo assim Yeah. aos 90 minutos podíamos ter ganho. Portanto, o resultado 4-1 é absolutamente enganador. Yeah. Com o PSV perdemos em penaltis. Com o Milan era um adversário completamente superior. Temos que ser honestos. Não só nós, mas a toda a gente. Portanto, acho que aí por aí nada a E mais dizer. recente, perdes com o Chelsea no último minuto, perdes com o Sevilha nos penaltis. O Sevilha é uma roubalheira descomunal. Tudo bem, fica facilmente podia ter aqui 5, 6 títulos europeus e sem grande polémica. Acho que o que eu estou a dizer não é muito polémica. Os jogos que facilmente podiam cair para nós. Agora, podemos explicar tudo isto com maldições. Mas eu tenho aqui aberto o excelente blog do nosso amigo Alberto Miguel, o defesa do Benfica, que tem aqui a frase com que o Bela Gutmann então se despede do Benfica, e vamos ver se bate certo com o mito e com aquilo que tem sido dito. Gutmann dá uma entrevista após a suicídio do Benfica e diz: Gutmann para e prossegue depois vibrante. Dos meus bolsos é que ninguém tirará 2 títulos de campeão europeu que eu ajudei a ganhar e que mais ninguém ganhou nem ganhará. De aqui ninguém os tira, senão, rindo, pego numa metralhadora e mato. Mas sinceramente qualquer outro técnico para fazer esquecer Gutmann precisa pelo menos de igualar o que eu fiz ou ajudei a fazer. Acho que isto é radicalmente diferente de dizer que nunca mais o Benfica vai ganhar coisa alguma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, foi um mito que se criou ao longo de muitos anos. Aliás, nos anos 60 não há registros de haver quem quer que seja a falar em maldições. Isto surgiu já no final dos anos 80 e início dos anos 90. E referir que há outra coisa que é importante referir, é que, ok, chegar à final e perder é horrível, mas o percurso para a final, o percurso para as finais, o Benfica deu 5-1 ao Real Madrid em 65, o Benfica varra a Juventus nas meias finais de 68, com 2-0 em casa e 1-0 fora. É uma história incrível. Há muitos clubes na Europa e no mundo com a história do Benfica, independentemente de chegar à final e falhamos um penalti. Isso é futebol, não é? É futebol. Mas vamos continuar a ouvir aqui o que é que o nosso camarada tem para dizer. A taça da UEFA, atual Liga Europa, o Benfica enfrentou o Anderlecht da Bélgica e perdeu no placar agregado, porque era uma final em 2 jogos. Empatou o primeiro jogo em 1-1 e perdeu o segundo por 1-0, e o Anderlecht acabou campeão da taça da UEFA. Já na temporada 87-88, o Benfica chegou na final de novo da Liga dos Campeões para enfrentar o PSV Eindhoven da Holanda. O jogo acabou 0-0, prorrogação também 0-0, e nos pênaltis o PSV acabou ganhando por 6-5 do Benfica. Em 89-90, o Benfica novamente chegou à final da Liga dos Campeões, dessa vez para enfrentar de novo o Milan, que foi o primeiro que ele perdeu uma final de Liga dos Campeões, e perdeu de novo, dessa vez por 1-0, Milan campeão, Benfica vice mais uma vez. E aí passou muito tempo, o Benfica não chegou em mais nenhuma final de taça europeia, até 2012 e 2013, quando chegou na final da Liga Europa, dessa vez para enfrentar o Chelsea da Inglaterra. Mas, mais uma vez, o Benfica acabou derrotado, dessa vez por 2-1, o Chelsea foi campeão da Liga Europa. E aí na temporada seguinte, o Benfica chegou mais uma vez à final da Liga Europa, dessa vez para enfrentar o Sevilha da Espanha. Só que antes desse jogo, em fevereiro de 2014, a diretoria do Benfica inaugurou uma estátua de bronze do Bela Gutmann em frente ao estádio do Benfica, do Estádio da Luz. E aí, meu filho, dizem que era uma homenagem, lógico, mas dizem as más línguas, ou as boas línguas, que essa estátua foi feita para que homenageasse o Bela Gutmann e quebrasse essa maldição. Mais uma vez. Oh meu Deus. Opa. Portanto, em fevereiro, o Benfica, já sabendo que é a final, faz... eu nem sei se esta estátua não foi uma oferta. Eu nem sei se esta estátua não foi uma oferta, se não foi uma oferta ao Benfica, ou seja, não foi feita de iniciativa do Benfica. Não tenho aqui esses dados. Apenas lá está, nós estamos a reagir a um vídeo visto pela primeira vez, que senão a coisa era um bocadinho falsa. Eu não sei se não foi uma oferta, portanto, esta coisa da premeditação para acabar com uma maldição partindo do próprio clube, quer dizer, esta ideia é tão estapafúrdia, é tão estúpido. E isto está num canal com 1.8 milhões de subscritores, visto por 180 mil pessoas,
que veem uma coisa destas e acham assim que aqui em Lisboa há maluquinhos que acreditam na maldição, que fazem estátuas para a quebrar. Pá, isto irrita-me um bocado, tem que ser honesto. Epá, por outro lado, é verdade que em 90 o nosso Eusébio foi ao cemitério onde estava sepultado Bela Gutmann, reza a lenda, para pedir para que a maldição terminasse. Portanto, eu volto a dizer que há a realidade e há a maldição. E eu por acaso, eu acho que eu até estava a Sim, mas esperar de encontrar... ok, este camarada acabou de dizer que aquela estátua foi feita para quebrar a maldição. Sim, eu por acaso, eu não sei se não há aqui qualquer coisa de verdade. Eu acho que já ouvi qualquer coisa sobre isso, mas eu acho que é a posteriori, ou seja, quando se fez esta estátua Então, do mas Bela ele Gutmann, próprio disse o que a estátua foi Benfica... inaugurada em fevereiro, Não, exatamente, afinal quer dizer, é lá para maio. não, o que eu acho que aconteceu foi, é evidente que a estátua, o Benfica sabia lá que ia chegar à final. Portanto, a estátua, o objetivo não foi nada disso, foi simplesmente homenagear Bela Gutmann, que é o maior treinador da história do Benfica. A posteriori é que eu já ouvi quem diga que a ideia do Benfica seria, eu acho que ele fez a pesquisa e deve ter ido buscar essas declarações, que a ideia do Benfica seria, agora que temos uma estátua do Bela Gutmann, Uma coisa é dizer isso por piada, outra coisa é achar que aqui há maldição vai ter maluquinhos. Por isso é que eu acho que ele deve ter feito essa pesquisa e encontrou a falar-se nisso e achou que o Benfica decidiu, olha, vamos fazer uma estátua do Bela Gutmann para acabar com a maldição, quando não foi nada disso. O Benfica construiu uma estátua para o Bela Gutmann porque o Bela Gutmann merece, porque é o maior treinador da história do Benfica, porque Eu volto a bicampeão dizer, europeu. eu não sei, eu não tenho a certeza se esta estátua não foi uma oferta. Temos que Não confirmar. faço ideia, não sei. Olha, comentem aí nos totes, Exatamente, comentem comentem aí. se Então recordam vá, vamos continuar a ouvir. qual foi a ideia Ver o da que é que vai estátua. sair Sim. mais daqui. O que não, porque o Benfica empatou com o Sevilha, mas acabou perdendo o jogo nos pênaltis e o Sevilha foi campeão Uma roubalheira em cima do desgraçada. Benfica. Então, desde que o Bela Gutmann foi campeão europeu com o Benfica ainda não venceu nenhuma taça europeia. E isso já dura quase 60 anos. Você vê, eu vou até contar aqui, ó. Chegou às 2 finais. Então, desde que o Bela Gutmann jogou essa maldição no Benfica, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 finais de taças europeias e o Benfica perdeu todas. Mesmo quando era favorito, mesmo quando tinha totais chances de ser campeão, perdeu. Com o Eusébio no time, com um time forte, com um time que chegou para enfrentar o Sevilha, que teoricamente era bem mais forte que o Sevilha, mesmo assim acabou empatando e perdeu nos pênaltis. No Chelsea não jogou de igual para igual, embora o Chelsea tinha um time um pouco mais forte. Foi um jogo equilibrado, mas o Chelsea acabou campeão. Então, vamos ver se essa maldição vai durar os 100 anos, porque já estamos mais da metade dela e ainda não foi quebrada. E aí, o que você acha? O que você achou se essa maldição Não quero realmente existe ou é só coincidência? Você acha que o Benfica vai conseguir ganhar um título europeu antes de acabar esses 100 anos da maldição do Bela Gutmann? Bom, onde é que ele foi buscar esta dos 100 anos, já agora? Como é que de repente agora partimos de uma maldição para uns 100 anos? Não concordo. O que eu estou a dizer, se ele está a explicar o que é a lenda fala nisso, Tem nem fala em 100 100 anos? anos. Sim, Não sim. me lembro, até porque, como Não, então, eu li, a suposta frase dele é nem daqui a 100 anos, a lenda diz que ele disse que nem daqui a 100 anos o Benfica voltará a ser campeão europeu. mas não Isso é, aí- mas isso, não só essa frase nunca foi dita, como o Mas- contexto não teve nada a ver com isso. Repara, Como mas isto, lá isto é um está. autêntico absurdo. A realidade, nós já sabemos que nada disto, isto é tudo um disparate autêntico. Agora, a lenda é essa. Agora, é uma lenda absolutamente estúpida e é uma lenda que já joga contra o Benfica, porque lá está, quando chegou às finais de 2013 e 2014, eu lembro na conferência de imprensa do Jorge Jesus, em vez de estarem a perguntar sobre como é que se vai parar o Sevilha ou quem é que vai jogar a extremo esquerdo, os jornalistas, especialmente os estrangeiros, já só queriam falar da maldição. Mas E o Benfica- isso, lá está. e Mas isto aí, se calhar, temos que chegar a uma conversa que essa sim é muito mais interessante do que estar uma aqui a falar em sombra- maldições e em parvoíces como este camarada fez. É uma sombra estupidez, que nem já ele persegue o acredita nisto. Benfica. Que é, temos que ter a discussão entre nós, entre benfiquistas e mesmo, e se calhar num dia que esperamos nós voltemos a uma final, isto tem que ser bem preparado para nem sequer dar asa a esse tipo de conversas, porque isto é uma estupidez. Já sabemos que os adversários puxam este tema para nos condicionar. Quando fomos a estas duas finais, as duas últimas, o Gaetão, o Cardoso, essa malta sabia lá o que é que era a maldição, sabia lá sequer que era a Bela Gutmann. Portanto, passaram a mas saber porque alguém lhes enfiou é aquilo na isso. cabeça. Se nos Segundo dias anteriores só se fala nisso. Segundo ponto é que muitas destas finais que nós perdemos, 8, como referiu aqui o camarada,
foram mal perdidas. Foram mal perdidas, mas não por maldição. Algumas nem sequer por azar, mas um bocadinho por nós fomos um bocadinho engenhos, sabes? Jogámos 2 contra italianos que souberam ganhar o jogo. Nós éramos não éramos muito superiores ao Milan, mas éramos claramente favoritos em relação ao Milan. E eles basicamente eliminaram um jogador nosso, não havia substituições. Um dos jogadores mais fortes mandaram uma pantofada. Se vocês virem a repetição, percebem que aquilo foi claramente para magoar o jogador. E ficaram e conseguiram equilibrar o jogo. Portanto, souberam ganhar o jogo. Em Sevilha, toda a gente se lembra daquilo que aconteceu. Uma roubalheira que provavelmente nunca mais houve. Aliás, e nunca se calhar haverá em finais europeias. A UEFA só não morre ninguém de falou vergonha nisso. porque foi um clube português. E Porque se ninguém fosse- falou nisso. Imagina um clube Quem inglês, falou um mais clube nisso até italiano. foram os espanhóis. Yeah. Mais até do que os portugueses. Que eu lembro-me da capa, não sei se era a bola ou se era o Record, no dia a seguir, que dizia Da o Beto, o bola. herói de Sevilha. Não sei o quê. Eu Uma nunca vergonha. mais- Uma nunca vergonha. mais Aquele comprei- jogo foi uma vergonha do início ao fim. Não, E a deixa-me vergonha dizer começou a isto. ser montada na Nunca meia mais final com os comprei a Juventus, que bola. expulsaram 2 ou 3 jogadores. Depois daquela capa, nunca mais comprei jornal à bola depois de fazer aquela capa ridícula do herói de Sevilha, esse patuteiro. Mas mesmo durante o jogo, repara, mesmo durante o jogo, com aquela roubalheira que estava a acontecer, mesmo assim tu não viste os jogadores do Benfica indignados e a pressionar o árbitro e a condicionar o árbitro. Foram 3 penaltis por marcar. 3 penaltis por marcar. Todos os penaltis foram uma roubalheira. O Beto estava pelo menos 2 ou 3 passos adiantado e ganhou vantagem com isso. E não viste ninguém do Benfica abrir a boca. E tinhas lá os árbitros de linha. Portanto, agora podemos dizer, ok, não ia adiantar nada. Pá, se calhar não é bem assim, não é bem assim. Porque 1, 2, 3, epá, se calhar as coisas. A ideia que me dá é que quando chegas a uma final, eu acho que chegar à final é importante. É importante, porque tu sabes que só pode ganhar um. Só pode ganhar um. Eu prefiro, e se calhar isto é polémica, eu prefiro ir a uma final e perder do que nem chegar lá e ser Mas eliminado por quantas rodas e não sei o quê. A desilusão é muito maior. Epá, mas não tem nada a ver. Tu só consegues ganhar títulos se fores a final. Exatamente, o grande ganha ou perde. Portanto, aí acho que estamos Mas no conversados. momento da Agora, decisão. temos que ser muito mais ratos. Temos que ser muito mais ratos do que temos sido. As finais têm que ser jogadas para ganhar. Não é para dar boa imagem, não é para jogar bonito. Eu lembro-me daquela final com o Chelsea em Amsterdão. Eu lembro-me do Benfica estava a ser superior, especialmente na primeira parte, e andávamos a trocar a bola dentro da área do Chelsea em vez de rematar a baliza. Yeah. Nós fomos para a final para jogar e não fomos para ganhar. E se este camarada quiser juntar mais as finais da Youth League, que se calhar o cenário fica pior ainda, que já perdemos duas, não é? 3. 3? Já são 3. Eu acho que são 2 ou 3. E em todas elas, provavelmente éramos favoritos também, menos com o Barcelona. Exatamente, perdemos uma com os austríacos, perdemos com o Barcelona e perdemos agora com o Real Madrid. Nesta do Real Madrid, o Benfica tinha claramente uma melhor equipa, só que o Benfica não soube ganhar este jogo, não soube jogar este jogo. E esse é que é o problema. Em vez de andarmos a falar em maldições e em parvoíces, isso é que é fundamental começarmos a falar e a discutir como abordar as finais. Eu acho que, lá está, é uma sombra para o Benfica que não é nada boa, é uma mancha para o Bela Gutmann que não a merece porque é um treinador absolutamente marcante na história do Benfica. Eu só vejo aqui, olha, uma coisinha positiva, é ver estrangeiros a falar no Benfica e eu repito, os estrangeiros perceberem que há muito poucos clubes na Europa que chegam a tantas finais europeias como o Benfica. E há mais uma coisa, Baquer, se me permites. Isso é o símbolo que é um clube gigante. E há mais uma num coisa país mais pequeno. que é transformarem naquilo que foi provavelmente o treinador mais importante da história futebolística do Benfica e transformarem isso numa maldição, numa coisa negativa. É isso. Essa se calhar é a maior injustiça que se faz, porque Bela Gutmann foi provavelmente o treinador mais importante da história do Sport Lisboa e Benfica, desde 1904 até agora. Claro. E pegarem no nome dele e associarem-no, um homem que foi bicampeão europeu, e associarem-no a este tipo de coisas, com esta negatividade, e quando alguém fala em Bela Gutmann só se fala em maldição, é uma estupidez. Quando alguém fala em Bela Gutmann deviam-se fazer vénias. Claro. E portanto até isso me irrita. É isso. Não sei se nota que eu estou um bocadinho irritado com este assunto, porque este assunto, Concordo 100%. isto é cirúrgico. Sempre que o Benfica está perto, anda nas meias finais, tem uma boa equipa, a coisa começa logo. Vai Começa logo. surgir. Infelizmente, Portanto, o Benfica tem que saber. temos que carregar com esta cruz. Sabemos que isto vai saltar sempre. Temos Aliás, que saber reagir a teoria isso. Reagir a isso logo, pôr um ponto final no assunto. Meus amigos, aqui ninguém fala em maldições. Esta final é para ganhar. Podemos ganhar, podemos perder. Nós vamos jogar para ganhar. Depois logo se vê. Não venha falar em maldições. Aqui fala-se em jogar futebol. Não é? Yeah. Portanto, enquanto a atitude não for esta, Sabes isso como é mais que ratos, sabes como é ser que mais acabamos ratos com nas isto? finais.
É ganhar a final. Voltar a ganhar uma taça. E temos que ser mais ratos para ganhar finais. Temos que jogar as finais para ganhar e não para andar a passear. Dá-me ideia que às vezes, isso aconteceu, algumas delas nós não sabemos ganhar. Com o Anderlecht, com o Milan, com o Manchester United, mas aí é um contexto difícil em Wembley contra uma grande equipa, mas podíamos ter ganho o jogo, mas eu entendo, acho que o contexto era difícil, até com o Inter também a jogar no estádio deles também era complicado, o Inter também tinha boa equipa. O PSV, que hoje em dia nós olhamos para o PSV e o Benfica perdeu uma final com o PSV, mas o PSV tinha uma equipa zorra do caraças, provavelmente era o favorito nessa final. O Benfica, o jogo ficou 0-0, se vocês forem ver a repetição desse jogo, deve ser das piores finais europeias de todos os tempos, que o Benfica simplesmente anulou-os e não os deixou jogar. Ainda por cima tínhamos tido o Diamantino lesionado na semana anterior ao jogo, que era o nosso número 10, era o nosso dínamo do meio campo, e num teste antes do jogo lesionou-se. Portanto, nós fomos para essa final para não perder ou para tentar ver o que é que se dali. E depois o resto foi nos pormenores. Quem falha o penalti, o Veloso, até era quem nas semanas anteriores a treinar penaltis era o jogador que estava a marcar melhor, e depois chega lá e até foi dos melhores jogadores na final, e depois chega lá e pronto, e foi ele que falhou. E o Redes defendeu. Exatamente. Portanto, chega de falar, resumindo, chega de falar em maldições. Está na hora de voltarmos a uma final europeia, de lutarmos por isso e, acima de tudo, mudarmos o chip e de jogarmos para ganhar. E em vez de olharmos para os fantasmas, olharmos para a luz. Exatamente. Pronto. Mas deixa-me dizer-te, eu acho que ele estava a falar sobre a lenda e eu até estava à espera de montes de erros factuais. E eu acho que ele não tem, o vídeo não tem muitos erros factuais, tem alguns disparates, mas a lenda é disparatada. Mas eu acho que, por acaso, achei que o vídeo está interessante. Agora, ele devia ter explicado que tudo isto é lenda e tudo, ou seja, muito disto não é factual, quer dizer, nem a mesma própria maldição, isso é que ele devia ter explicado. Que esta frase provavelmente nunca existiu, esta maldição nunca sequer existiu. Porque até podia ter acontecido o Bela Gutmann ter mesmo dito este vídeo podia ter sido feito. Ok, vamos falar da maldição, vamos falar de todas as finais perdidas, ok, tudo bem. Admito, 8 finais perdidas consecutivas, desde que supostamente aquela frase foi dita. Agora, era importante neste vídeo dizer. O problema é que aquela frase nunca existiu. É uma grande treta. Nem a partir daí podes falar em maldições e em lendas. Não podes a partir do princípio de uma coisa que é errada logo à partida, que é que aquela frase nunca existiu. Ponto final. Portanto, não há maldição absolutamente nenhuma. Bela Gutmann é uma das lendas do Benfica e, mesmo quando não estava no Benfica, desejava que o Benfica ganhasse. Pronto, essa é que é a verdade e é provavelmente o treinador mais importante da história do nosso clube. Tanto que voltou ao clube. Exatamente. Tanto que voltou ao clube. Precisamente. Depois da suposta maldição. Pronto, já chega que já libertámos aqui a nossa frustração por este assunto que me irrita-me profundamente. Ninguém reparou, não? Não deu para notar. Havemos de lá voltar, havemos de voltar à final e havemos de ganhar. Temos é que mudar um bocadinho o chip e saber jogar as finais. Filipe, queres mandar aí um adeusinho à malta? Um shout out. Olha, hoje fica para mim dizer, ponham os likes, comentem, partilhem. Espero que gostem do conteúdo, subscrevam o canal, que vamos a caminho dos 10.000 e quando chegarmos aos 10.000 subscritores no canal há promessas de striptease, não sei, ouvi dizer. Exatamente. Vá, malta, olha, muito obrigado. Ou fazemos o review da temporada 2009-2010 quando chegarmos aos 10.000. É isso que eles têm-nos pedido muito isso. Malta, deixem nos comentários a vossa opinião sobre esse assunto da lenda. Se ainda não subscreveram, subscrevam. Se gostaram, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado por nos terem seguido e viva o Benfica. Viva! Tchau.